E aqui no programa Tribuna Livre tem o quadro Cospe Fogo. As novas regras contra o trabalho escravo prejudicam ou modernizam a fiscalização? No dia 16 deste mês, o governo federal ele publicou uma portaria anunciando mudanças na lei sobre o trabalho escravo. As novas medidas, que alteram os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para a concessão de seguro-desemprego, ganharam defensores e detratores nos últimos dias. A reação contrária, inclusive, fez com que o governo considerasse voltar atrás no tema. A nova norma determina que, para configurar a ocorrência de trabalho degradante, será preciso comprovar que o trabalhador era impedido de se deslocar e que havia segurança armada no local para vigiá-lo. Além disso, a divulgação do nome das empresas que sujeitam trabalhadores a essas condições será feita pelo próprio ministro do Trabalho e não mais pelo corpo técnico do Ministério. Quem defende as normas aponta que elas apenas especificam o que já era previsto em lei, ajudando na fiscalização e punição e garantindo o direito de defesa das empresas. Quem é crítico da medida lembra que elas foram anunciadas logo após a demissão do Coordenador Nacional de Fiscalização do Trabalho Escravo do Ministério e aponta que as especificações vão tornar cada vez mais difícil enquadrar os responsáveis. Na última terça-feira, dia 24, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, pedida pelo partido Rede Sustentabilidade, que suspende a portaria do governo. Para Weber, a ordem de Temer vulnera princípios basilares da Constituição, sonega a proteção adequada e suficiente a direitos fundamentais nela assegurados e promove desalinho em relação a compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil. A decisão da ministra Rosa Weber ficará vigente até que o caso seja julgado pelo plenário do Supremo. Agora no Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Conosco aqui no programa Tribuna Livre, Leontino Ferreira de Lima Júnior, atual procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especialização lato sensu em Direito Processual pela Universidade da Amazônia. Foi empossado no cargo de procurador do Trabalho em 2010. Antes, era analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Conosco também Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Jonathan Pereira Barbosa, pecuarista, advogado e ex-deputado estadual. Ele afirma que não é contrário à fiscalização e punição do trabalho escravo, apenas que acha que as alterações na lei vão tornar o processo mais justo. Lembrando aos nossos convidados que vocês terão 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Começando, seu Sérgio Cruz. Pois é, a primeira pergunta para o Jonathan Barbosa, nosso colega de rádio, televisão. Com muita honra. E dirigente rural. Jonathan, primeiro eu gostaria que você comentasse rapidinho a decisão da Carmen Weber, né? Rosa Weber, concedendo a liminar. E depois, já que se considera injusto, é considerada injusta as medidas contra os produtores com relação ao trabalho chamado trabalho escravo, se você poderia contar caso de algum produtor rural que foi injustamente indiciado por trabalho escravo aqui no estado. 3 minutos para a resposta. Inicialmente, para cumprimentá-los e a toda a grande audiência. Segundo, para responder a você, Sérgio, o seguinte: o que a matéria sendo polêmica, a ministra Rosa Weber, eu já ia falar da presidenta, ela naturalmente concede a liminar. A palavra já diz, é uma liminar. Quanto ao mérito, só vai a plenário. E eu entendo que essa questão é uma questão que devia ser conduzida regionalmente, Sérgio. O Brasil é muito grande para unificar problemas. E
com a pergunta que você me faz, se eu conheço algum produtor que tenha sido penalizado, eu conheço. E com certos exageros. E porque dessa razão de exageros é que essa portaria deve ter saído. Hoje em dia, infelizmente, tenho pouco tempo, com o avanço da mídia, o pessoal gosta muito de refletores, né? Todo mundo quer dar entrevista, e o judiciário não foi feito para isso, ele tem que falar nos autos, Sérgio. Não é uma entrevista daqui ou dali, tudo bem, mas falar sobre matérias de processo em entrevistas, isso não permite a Constituição. Então há uma tremenda inversão de valores. Então, para encerrar, eu sou favorável à portaria, mais restrito, no meu caso, a Mato Grosso do Sul, onde eu sou dirigente, tudo está indo tranquilamente. Nós não temos conhecimentos de casos como tínhamos até algum tempo atrás. Leontino Ferreira, 1 minuto para a réplica. Bom dia ouvintes. A questão que o Jonathan coloca da regionalização, eu acho que assim, poderia até se avançar. Eu só vejo um problema de ordem constitucional, porque o direito do trabalho, se a gente enquadrar isso como uma matéria de direito do trabalho, é a competência da União. Então nós teríamos um problema aí para cada estado poder legislar. Mas enfim, a gente realmente, o país é grande, há diferenças entre as regiões. O que me espantou nesse caso da portaria que a gente está tratando aqui, que tentou colocar novas regras do trabalho escravo, foi a falta de diálogo. Não houve não houve diálogo entre os setores envolvidos, nem o Ministério Público, nem os agricultores, enfim, houve apenas a portaria. Jonathan, 1 minuto para... Isso que ele diz é verdade. Não houve um debate para se chegar a um consenso. É por isso que eu falo em regionalização, onde que, num país onde os princípios de ordem consuetudinária, Carmen, costume com força de lei. Isso é válido, Marquinhos. Então você vê, o que acontece no Mato Grosso do Sul não é o que acontece no Nordeste, não é o que acontece no Norte. Lá nós sabemos que tem muitas irregularidades, mas hoje aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos com o fazendeiro modernizando suas instalações, dando conforto ao trabalhador. Hoje é diferente, a coisa evoluiu, entendeu? Bem, nós estamos hoje aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, discutindo aí as novas regras contra o trabalho escravo. E você que está nos ouvindo, você acredita que prejudica ou moderniza a fiscalização? Sérgio Cruz. A pergunta ao doutor Leontino Ferreira há produtores rurais que foram autuados por trabalho escravo devido à distância entre beliches, espessura do colchão, falta de copos para beber água, carteira não assinada e de um local adequado para a refeição. Isso eu não acho um pouco exagerado, extremamente exagerado, as exigências ou enquadramento do trabalho escravo? 3 minutos para a resposta. Sérgio Cruz, aqui que essa aí o que eu vou falar, o que acontece mais ou menos na prática. O auditor vai e encontra a situação de degradância, e enquadrando com o trabalho escravo. Degradância, eu digo, não há alojamentos, não há local de refeitório, não há local para o cidadão fazer suas necessidades básicas. E ele começa a autuar todas as irregularidades. Talvez até por uma inocência, porque daí isso serve para justamente esse tipo de discurso, porque vai ter lá 50 autos de infração, entre os autos de infração que o presidente Temer citou, a falta de saboneteira. E aí você consegue se apegar só à falta de saboneteira para falar, houve trabalho escravo por causa desse auto de infração. Eu estou falando do que eu acompanhei nos meus processos. Eu tenho 7 anos de Ministério Público. Então, o que eu percebo, não sei se esse caso é concreto, enfim, é que há o trabalho degradante, há o trabalho escravo e há essas irregularidades menores, vamos dizer assim, que fica no relatório de
de fiscalização. Então eu tenho convicção aqui do tudo que eu já atuei, que simples irregularidades dessas nunca foram enquadradas como trabalho escravo, não. E eu até voltando, puxando um pouquinho o que o Jonathan disse, é que realmente no estado do Mato Grosso do Sul já houve um avanço muito grande. Se nós fizermos puxar na memória aí, há 20 anos atrás tinha um problema seríssimo de trabalho escravo em Ribas do Rio Pardo, na região de Carvoaria, que o Ministério Público enfrentou isso, enfim, e os proprietários rurais entenderam a necessidade de adequação, e isso foi em grande medida resolvida. Hoje o que se percebe, o trabalho escravo acontece nas empreitadas, não é com o empregado direto do fazendeiro. Talvez até por inocência, desconhecimento, ele empreita um serviço de desmate, de roçada, de cerca, pro chamado, a gente chama de o chamado gato, enfim, o empreiteiro, e esse cidadão coloca os trabalhadores em situação análoga de escravo, porém dentro da propriedade rural do fazendeiro, e aí pelas normas de direito ele tem responsabilidade sobre as pessoas que estão na propriedade rural dele. Então eu queria ressaltar esse ponto desses autos de infração. E voltando à sua pergunta, que não, assim, eu desconheço que somente autos de infração simples assim tenham configurado o trabalho escravo, mesmo porque o infrator aí pode recorrer, pode ir ao judiciário e se for o caso, certamente isso aí seria anulado. Jonathan Barbosa, 1 minuto para a réplica. Sérgio Cruz foi muito feliz, matou a cobra aí. Muito exagero, viu, doutor? Até porque uma coisa é carvoaria, outra coisa são as fazendas. O senhor querer que tenha refeitório para funcionário. Eu, na minha fazenda, como com o meu empregado, na minha mesa. Nós não temos refeitório. Os empregados comem junto conosco. É muito mais humano, é muito acima da consideração. Então, esse negócio de refeitório, saboneteira, colchão, como diz o Sérgio, medindo a espessura, cama beliche um pouco separada, isso aí é para filme, não é para a realidade que vivemos. Então há que se distinguir uma propriedade rural com essas indústrias, como no caso carvoaria. Leontino Ferreira, 1 minuto para a tréplica. Eu acho que a gente concorda, Jonathan. É que eu falo refeitório nesse sentido mesmo, de mesa, de... Claro que na propriedade rural não vai ser exigido um refeitório como do indústria. É que muitas vezes o cidadão fica no barraco de lona e aí a questão do refeitório é que não tem nada. E a questão, eu volto a repisar aqui, a questão de colchão, de copo, isso aí fica no bojo da fiscalização, mas não é o que enquadra o trabalho escravo. O que enquadra é o sujeito, é aquela servidão por dívida, o sujeito deve mais do que recebe, o sujeito não consegue, não tem acesso à saúde, não tem banheiro, enfim, não tem nada e muitas vezes ficam esses autos de infração junto do relatório, mas a gente, em certa medida aqui, nós concordamos. O que eu falo de refeitório é essa questão mais simples, né, de fazenda rural, de ter a mesa, de ter um local para o cidadão comer, é isso aí. E nós estamos discutindo hoje aqui no quadro Cospe Fogo as novas regras contra o trabalho escravo. Não sei se é pertinente, mas um ouvinte... Bom dia, considere a seguinte situação. Uma mulher com 2 crianças vivia pelas ruas de Campo Grande. Alguém lhe ofereceu um trabalho no campo para ganhar R$250. Não pode, inclusive. Ela ficou satisfeitíssima. As leis são bonitas para quem tem advogados de defesa, está na cidade. Mas a realidade dura da vida, a falta de estudo e a necessidade de ganhar o pão fala mais alto do que leis escritas por quem está em Brasília no ar-condicionado. É uma opinião em que a gente respeita e está aqui. Carmen Sestari. A pergunta para o Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior. Dr. Leontino, qual é o conceito exato de trabalho escravo? O artigo 149 do Código Penal e a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho diz que é trabalho escravo, condição degradante, jornada exaustiva, regime de servidão por dívida e, enfim, aí o conceito de trabalho escravo contemporâneo que gera mais polêmica é o trabalho degradante, que é isso que a gente vem debatendo aqui.
Então, o trabalho degradante é o que você viola a dignidade da pessoa humana. A pessoa é tratada como coisa, não é tratado como pessoa. Então, isso você verifica no momento da fiscalização. Isso é muito claro na lei? Para mim é muito claro porque você não questões pequenas que não violam a dignidade da pessoa, que não limitam a liberdade de escolha dela, que não colocam ela num estado de sujeição, isso não é caracterizado como trabalho escravo. Realmente são questões mais graves, questões que a sociedade, que você não pode aceitar como para uma pessoa, como trabalho sem salário, a ausência de dormir com aqui, não é a realidade, eu fiz aqui do Mato Grosso do Sul, mas há casos no Norte e Nordeste que eu já acompanhei, do cidadão dormindo em estábulo junto com os animais. Teve um caso no Maranhão que existia um zoológico na fazenda, os animais estavam melhores tratados que o ser humano. Então, isso que é o que a gente defende como trabalho escravo contemporâneo, e a própria Organização Internacional do Trabalho e a ONU. Jonathan Barbosa, 1 minuto para a réplica. Olha, doutor, para que complicar se podemos simplificar? O senhor disse aí, nas colocações do Sérgio Cruz e agora da Carmen Sestari, que essas pequenas irregularidades, elas não valem. O que vale realmente é o que essencialmente fala do trabalho escravo. Então, por que o senhor, como procurador, com todo respeito, não reúne os seus fiscais e recomenda para que eles parem de fazer isso, que hostiliza a quem produz, a quem trabalha, e entre só no mérito da questão? Não seria melhor administrativamente do que termos, né, Carmen, que correr para a justiça, Sérgio? Era a minha opinião. 1 minuto para a réplica, doutor Leontino. Então, Jonathan, aqui na verdade os auditores estão vinculados ao Ministério do Trabalho, e o Ministério Público não tem ingerência a esse ponto de poder recomendar como eles podem atuar ou não. Mas, enfim, o que me preocupa realmente são questões mais graves, que parece aqui que é a preocupação do senhor também. E claro. Exatamente, é a preocupação da sociedade. Agora, as questões menores, eventuais excessos, existem, não só na fiscalização, podem existir não só na fiscalização do trabalho, existe também na questão de corrupção, no combate ao crime. Então, essas questões, eventuais excessos, aí realmente o judiciário está aí para resolver. O que eu acho que a gente não pode é regredir em razão de casos pontuais em que houve um ou outro excesso, regredir toda uma legislação. O senhor reconheceu o que eu disse. Carmen Sestari. Só um minutinho, se me permite. Mas não tenho direito à tréplica? Tem a tréplica. É a tréplica. Então me perdoe, Jonathan. Eu é que estou acelerando. Não, é 1 minuto para a tréplica. Eu quis dizer, doutor, com todo respeito, que o senhor reconhece a falha. O senhor, como procurador-geral, não tem poder de mexer com os auditores do trabalho, que isso aí é uma ligação da Delegacia do Trabalho, mas falta conexão, doutor. O senhor é que põe e coloca toda a questão de disciplina na questão que nós estamos aqui debatendo. Então é preciso ajustar, Marquinhos, esse lapso. Não se pode conturbar tanto uma questão que nós estamos para evoluir cada vez mais, doutor. Então faça um esforço, e o senhor poderia ponderar isso para demais áreas de trabalho, que o senhor, no fundo, é a peça principal. 8 horas mais 9 minutos em Campo Grande. Vamos à pergunta, então, para Jonathan Barbosa. Tradicionalmente, a agropecuária é o setor econômico com mais casos no país, principalmente no emprego para a criação de gado e plantações de cana-de-açúcar. Né? Como explicar, embora o senhor tenha colocado que Mato Grosso do Sul evoluiu bastante nesse sentido, mas já houve casos emblemáticos aí de carvoarias, não se compara ao trabalho em fazendas, mas a agropecuária é no campo, né, que a gente vê um número maior de casos e de resgate aí de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Como explicar isso? Bom, não resta dúvida que a região rural é aquela que recebe todo tipo de mão de obra que na cidade não tem oportunidade. Essa é a grande verdade.
Nós não temos hoje uma mão de obra qualificada para a região rural. E quando ela chega lá, ela é uma mão de obra que quer aprender, né? Eu não vou misturar com cana-de-açúcar, que é problema já empresarial, não é de uma fazenda, mas na questão do gado, é preciso conhecer o manejo, Carmen. Não é, você não vai colocar a cavalo uma pessoa que chegou da cidade para fazer o trabalho de campo, que tem que laçar o animal, tem que curar o animal, tem que apartar o animal. Isso tudo, Marquinhos, demanda tempo. E com o tempo existe o aprendizado. Então, por isso é que fica sempre trazendo algumas observações e reclamações, que eu acho que são exageradas também, que eu nunca vi um produtor ter ganho de causa. Sempre é o coitado do tal empregado, que é o ganhador. Quem paga a conta sempre é quem trabalha, no caso o produtor. É o que eu tenho a dizer. Doutor Leontino, 1 minuto para a réplica. Bom, a questão ficou relacionada à propriedade rural, né? Que é que é no campo, no setor econômico da agropecuária, que tem mais muitos esses casos, exatamente, a sua réplica. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, realmente é onde ocorre mais. Eu atribuo isso a essa questão que eu tinha falado anteriormente, a terceirização aí de forma indiscriminada, porque às vezes até por desconhecimento, não é por má fé do proprietário, do fazendeiro, não. Ele é como se trabalha assim há muito tempo, ele contrata o empreiteiro lá para fazer o serviço, e o empreiteiro fala, não, pode deixar, eu tenho meu pessoal, eu quero ficar às vezes até oferece, já aconteceu, quero ficar na sede? Não quero ficar na sede, não, vou ficar lá com a minha turma lá no barraco de lona lá, só que a legislação não permite, enfim, aí há todo esse problema de possivelmente ser enquadrado em trabalho escravo. Jonathan, a tréplica. Aí, tá certo. Bom, agora tá tudo bem. Então eu queria dizer o seguinte, o senhor está colocando uma questão do gato, que é o empreiteiro que a gente chama, para serviços braçais, roçada, fazer cerca, essas coisas, enleiramento, limpeza de pastagem, tudo bem. Mas a Carmen perguntou da questão do gado, trabalho na fazenda com relação ao gado, animais. E aí é muito diferente, não tem gato, não tem empreita, é serviço diário, é mensalista, é empregado com carteira assinada. Nesse caso, realmente, eu não conheço, nunca chegou, eu já vi falar, desses empregados diretos, não há, normalmente não há trabalho escravo, não. Não há. Não há. 8 horas e 13 minutos, daqui a pouquinho a gente abre espaço para que os nossos convidados possam fazer perguntas entre si. Nós estamos hoje debatendo aí, não é, essa situação, a nova regra aí contra o trabalho escravo. Conosco, Jonathan Barbosa, e do outro lado, Leontino Ferreira de Lima Júnior. Doutor Leontino, por que se usa a expressão trabalho análogo ao de escravo? É uma expressão que, consagrada pela Organização Internacional do Trabalho, está no Código Penal, né? Artigo 149, o tipo penal é condição análoga à de escravo. Penso eu que, para você diferenciar, a questão não é uma escravidão que a gente aprendeu nos livros de história, a escravidão clássica. Então é uma analogia, uma situação análoga a que aquelas pessoas viviam, porque eles estão em estado de sujeição em relação a toda a situação vivenciada. São pessoas em vulnerabilidade, que dependem do dinheiro para comer. O ouvinte falou, realmente aceitam qualquer condição. O que o Estado brasileiro tem que decidir a gente vai, porque nós temos essa desigualdade, nós vamos aceitar isso para sempre, ou nós vamos tentar evoluir isso, tentar evoluir socialmente essas questões. Eu penso que nós temos que tentar evoluir para quem sabe no futuro sermos um país melhor. Jonathan Barbosa, 1 minuto para a réplica. Bem, tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar. A indução acontece quando os auditores chegam em propriedades. Eu tenho reclamações de que induzem o empregado a fazerem certas declarações que eles não gostariam de fazer. Por exemplo, me chegou semana passada um caso de que um servidor de uma fazenda está em tratamento médico
E a esposa dele faz uma sopa especial para ele colocar um tipo de um pó lá, um remédio. E aí o auditor falou: a senhora tem que declarar que a senhora é funcionária, a senhora é cozinheira. Por que a senhora não declara? Falei: mas eu não sou, estou fazendo comida do meu marido, que a sopa. Fizeram a mulher assinar. Aí a sorte que a mulher resolveu vir a Campo Grande contar, levaram isso frente ao delegado de trabalho para declarar esse absurdo. Então existem abusos, viu, doutor? 1 minuto para a tréplica, doutor Leontino. Eu não, enfim, esse caso não tenho conhecimento, mas é o que eu disse aqui. Eu acredito que se ocorrem abusos, não é a regra geral. E, enfim, o abuso, infelizmente, ocorre em todas as searas aí, e aí tá aos meios disponíveis para se rever isso, igual no caso aí parece que conseguiram reverter, enfim, há o recurso administrativo, há a possibilidade de ação judicial, enfim. Muito obrigado a você que está conosco nesta manhã de sexta-feira. Hoje aqui no Tribuna Livre é o quadro Cospe Fogo. Nós estamos discutindo as novas regras contra o trabalho escravo. E você que está do outro lado, você acha que prejudica ou moderniza a fiscalização? Conosco, Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior, atual procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Do outro lado, Jonathan Barbosa, pecuarista, advogado e ex-deputado estadual. Agora, perguntas entre si, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica. A pergunta do Jonathan Barbosa para o Dr. Leontino. Dr. Leontino, um prazer muito debater com o senhor. Em alto nível, estamos aqui trocando ideias. Eu quero colocar ao senhor, o senhor não acha que tem muito paternalismo, de repente, nesses exageros, e até corporativismo por parte dos auditores? 2 minutos para a resposta. Na questão aqui do trabalho escravo, não vejo, Jonathan. Da maioria das inspeções, eu posso afirmar aqui, da maioria, sim, não há enquadramento como trabalho escravo. Isso eu posso, enfim, depois eu posso até passar esses números. Na maioria das fiscalizações, o auditor vai e não há enquadramento. Há irregularidades, que pode ocorrer, mas é uma coisa muito distante do enquadramento em trabalho escravo. Então eu vejo que não há esse exagero. Agora, o problema é como o fato é muito grave, quando ocorre, aí dá uma repercussão e só aparece quando há um enquadramento em trabalho escravo. Então as outras 20 operações que não teve nada, assim, não vi nada, digo, houve outra infração lá sem enquadramento, essas realmente não repercutem, porque é o dia a dia. Quando há uma que enquadramento em trabalho escravo repercute, parece que o auditor está sempre enquadrando como trabalho escravo, mas não é o que eu vejo no dia a dia da Procuradoria, não. Jonathan, 1 minuto para a réplica. Bem, eu, na verdade, só posso falar no que é restrito ao Mato Grosso do Sul, como já disse na abertura do programa, e com relação às zonas rurais. Porque tem um ouvinte que há pouco você, Marquinhos, falou, de uma empresa grande que não paga. Isso não tem nada a ver com a minha colocação. Eu estou aqui favorável à portaria no estado de Mato Grosso do Sul, com referência às zonas rurais. Com relação aos demais, não me cabe. Bem, recebo também aqui um WhatsApp. Bom dia, sou produtor rural. Nossa propriedade está credenciada no projeto BPA da Embrapa. Acho também exagerado algumas medidas atribuídas ao trabalho escravo, mas ainda me deparo com produtores que não se importam com o bem-estar dos funcionários, inclusive trabalhando sem registro, aproveitando da desinformação e desconhecimento dessas pessoas. É o Carlos que participa, a quem nós agradecemos a sua participação, Carlos. Doutor Leontino, sua pergunta ao presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão para o Jonathan, porque como eu percebo no dia a dia, não há muitos problemas quando a figura do empregado com o fazendeiro. Então, minha reflexão é assim, até como representante da categoria,
para que os proprietários rurais reflitam e analisem a questão da terceirização do gato, que é onde ocorre invariavelmente os problemas. Tirando alguns casos pontuais do Pantanal, que já ocorreu de empregado com vínculo direto, mas são casos muito pontuais e mínimos. A imensa maioria é a questão dessa terceirização através de gato. Então, assim, para que os produtores rurais tivessem uma atenção especial quando forem fazer esse tipo de contratação, para não ter um problema posterior. 2 minutos, Jonathan. Olha, realmente o senhor tem razão. Eu, quando devo falar de forma a confirmar, porque essa figura do gato, que é um empreiteiro, isso aí precisa muito cuidado. Não são os fazendeiros que colocam as pessoas debaixo de lona. São os empreiteiros que ganham e que pagam a eles. Não são os fazendeiros que regulam a alimentação desses trabalhadores. Então é um caso que é preciso ter muito cuidado. Eu aproveito essa oportunidade, já que temos falado muito na Acrisul, para que cada produtor evite esse tipo de negócio. Quando fizer empreita, faça com empresa, faça de uma forma mais transparente, porque nós não aprovamos essa conduta, viu, doutor? 1 minuto, doutor Leontino, para a réplica. É bom saber que assim, a gente concorda nesse ponto, e realmente às vezes o produtor rural, o fazendeiro, fala, não, mas eu contratei o gato, aqueles trabalhadores não são de minha responsabilidade, mas na verdade estão dentro da propriedade rural, estão trabalhando ainda que estão trabalhando para a propriedade rural. Então, assim, as regras de direito vão enquadrar a responsabilidade nesse fazendeiro. Então, o cuidado aí realmente é necessário. Eu já vi casos como o Jonathan disse aqui, de empreitada para a empresa, e aí realmente funciona bem, não há problema nenhum. 8h27 na capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos discutindo as novas regras contra o trabalho escravo, e que, pelo que a gente percebe, não é, na conversa e na resposta dos dois, é que a situação que acontece aqui no Mato Grosso do Sul é mínima, perto de outros estados, mas acontece, que precisa da fiscalização. Ao mesmo tempo, a maioria absoluta faz com que não exista esse trabalho análogo ao escravo, e eu acho que os dois lados estão aí verificando o que se colocou aqui no programa Tribuna Livre com relação aos gatos, o que é hoje, você que está nos ouvindo, importante antes de contratar, conhecer um pouco mais, saber exatamente, porque o empresário paga um valor X contratado, aí ele chega lá, olha, eu estou pagando R$1.000 por cada pessoa para trabalhar aqui na minha empresa ou na minha fazenda. Ele chega lá, paga 250, 300, embolsa 700, coloca a pessoa para dormir no chão. Trouxe para você aqui uma panela, você faz o fogo aí no chão, é o arroz e feijão, e olha lá se tiver a carne seca. Então eu acho que é isso que realmente acontece, e é por isso que nós estamos lutando para que isso seja, que isso não mais aconteça, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, e claro, nós torcemos para que isso também não aconteça no Brasil. Tá certo, seu Sérgio Cruz? Certíssimo. É também a sua opinião com relação a essa situação hoje, que se discute muito? O que tem que se considerar as ponderações feitas aqui pelo representante do Ministério Público. Focar naquilo que realmente mais importa, que é exatamente o empreiteiro, né? Empreiteiro. Agora, o que estranha é que o produtor rural consinta com uma portaria que não vai atingir, que essa portaria não atinge o produtor rural se ele cumprir a lei normal, né? A portaria, a lei atinge apenas o empreiteiro, e essa portaria termina ampliando, né, um direito ao próprio empreiteiro, né? Termina favorecendo o próprio empreiteiro. Então, isso é que é extremo. Me parece que o que foi falado aqui, a falta de uma
melhor discussão, ampliar a discussão, até para se conhecer o inteiro teor, porque a maioria não conhece ainda o inteiro teor da própria portaria, né? Então era preciso ter, né, um debate mais democrático, mais amplo, para que, ao se flexibilizar a própria lei, né, tal, os agentes, né, os sujeitos agentes tivessem, e a sociedade tivesse mais conhecimento dessa... Se discute inclusive a lista, né? A lista suja, por exemplo, mas só que é só o ministro que pode 2 vezes por ano, é ele que autoriza. Então, também isso, eu acho que é importante. Olha, tive na minha fazenda pessoas que foram lá, foi fiscalizado e tinha serviço análogo ao escravo, que se coloca o nome da empresa, o nome do proprietário, ele que arque também com as suas responsabilidades. Agora, a questão da lista suja é problemática, né? Complexa, até porque se o faz... Tudo bem, está na fazenda, né? Mas a prática não foi do fazendeiro, a prática foi do empreiteiro, né? Do terceirizado. Então, tinha que ser realmente debatido melhor essa questão. Você me permite, Sim. 30 segundos. Você falou uma expressão, contratado. Não é contratado de boca. É contrato passado em cartório, onde o gato assume a responsabilidade das pessoas, exime a responsabilidade do produtor. Esse é um fato novo, que não é um contratinho de gaveta, não. É um contrato muito bem feito. Essa é a prática. É a prática. Então, é o gato o responsável pelas pessoas e pelo serviço, porque está se dizendo, eu não concordo, embora o doutor coloque assim, que porque está trabalhando naquela propriedade é funcionário do fazendeiro. Eu discordo. O que eu tenho a dizer, o Jonathan deve saber, assim, esses gatos, a maioria são pessoas que não tem lastro financeiro. Ou seja, não tem como pagar uma multa, não tem como ressarcir não tem como pagar nem o salário do cidadão. Normalmente são empregadores como os demais, ele é o mero intermediário. Então, quando a empresa com patrimônio, é outra história. Mas quando é um mero intermediário, um trabalhador como os outros, tendo ou não esse contrato aí, a verdade é que o trabalhador lá da ponta, ele é prejudicado e o que ele trabalhou é revertido para o proprietário rural. O senhor sabe, vale o que está escrito. Vale o que está escrito e vale as normas do Código Civil da Constituição, que constrói todo esse arcabouço de responsabilidade. O contrato foi feito, o cartório homologou, registrou, então é um documento. Agora, o senhor dizer, em tese, que o gato não tem condições, mudou muito, viu? Sim. Hoje tem gato aqui em Campo Grande que tem casa nos melhores bairros dessa cidade. Eu não estou falando que o contrato não é válido, o contrato realmente é válido entre o fazendeiro e o gato. Claro. Agora, esse contrato não pode prejudicar, o senhor deve concordar comigo, o trabalhador que está lá na ponta. Concordo. É só essa questão. Permita, Marquinhos. É que agora só para dizer o assunto agora, passando um pouco do tempo, mas claro. Não, mas é só para dizer, doutor, até aí a culpa não é do fazendeiro, é do gato. Então aí o Ministério do Trabalho, as autoridades do trabalho tem que procurar quem tem a culpa. Não tem que procurar o fazendeiro só porque ele tem um patrimônio. Aí já é um abuso. Sim, é que às vezes há a caracterização do vínculo direto com o fazendeiro. Mas enfim, aí é uma questão até jurídica e a discutir. E aquele detalhe, não é? Às vezes o proprietário rural, o fazendeiro, ele quer terceirizar para já evitar algum tipo de problema na Justiça do Trabalho. Então, mas é importante, e que os gatos que têm aí responsabilidade, que realmente têm um lastro e que trabalham sério, mas a gente percebe que tem alguns aí, né, que gostam de levar vantagem. E aí esses setores da atividade humana, né? Sempre tem os que agem de boa fé e os que agem de má fé. Mas eu quero agradecer aos dois, ao Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior, também ao Jonathan Barbosa, por participar aqui do programa Tribuna Livre, do quadro Cospe Fogo. Nosso muito obrigado a vocês, um bom dia, e claro, dependendo, a gente ainda volta aí nesse assunto aqui. Estou sempre às ordens. Obrigado, Marquinhos, Carme, Sérgio Cruz, meu companheiro. E, doutor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu. Foi uma satisfação para mim também o debate. Muito obrigado.